Pronto? Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindo aí à nossa primeira live da V12 Assinaturas, tá bom? Meu nome é Carlos Venceslau, eu sou gerente aqui da V12 Assinaturas e aqui comigo hoje está a Rafaela. Supervisora de vendas aqui da V12 Assinaturas. Rafaela Oliveira. Hoje nós estamos estreando aí um novo modelo de comunicação com os nossos clientes através dessa live, tá certo? A intenção dessa live é ajudar as pessoas a entender um pouco melhor sobre o carro por assinatura. O episódio que a gente está gravando hoje, ele vai ficar gravado no nosso canal do YouTube para que você possa fazer uma consulta futura, beleza? Devido ao horário, a gente sabe que muitas pessoas não podem participar da live. Por isso, algumas pessoas mandaram as suas perguntas para nós e nós vamos responder aqui hoje. Você vai ficar à vontade, mandar suas perguntas aí também pela live, mas algumas perguntas nós já recebemos e vamos começar aqui respondendo essas perguntas, beleza? Vamos lá. Eu acho que a primeira grande pergunta que o público tem sobre assinatura é: o que é carro por assinatura, né? Essa é uma novidade. Eu costumo dizer que a assinatura é mais uma modalidade que está à disposição do cliente para ele poder utilizar um carro zero, né? Ele pode comprar um carro à vista, financiado pelo consórcio, e a assinatura agora passa a ser mais uma opção. Fora do Brasil, inclusive, lá na Europa, nos Estados Unidos, é uma das opções mais utilizadas pelo público lá fora. E agora essa opção está disponível no Brasil também. Então vamos lá, o que é carro por assinatura? Vamos lá. Primeiro, diferente do aluguel do veículo, né, que você aluga um carro ali na locadora, utiliza e devolve a qualquer momento, o carro por assinatura você precisa ter um contrato de no mínimo 1 ano com a locadora. Você vai receber um carro 0 quilômetro e esse carro ele já vem emplacado, com seguro, com IPVA, com licenciamento, tudo pago. A ideia do carro por assinatura é que você tenha o aluguel de um veículo durante no mínimo 12 meses e que nesses 12 meses você não faça nenhum outro tipo de despesa a não ser a despesa aí da mensalidade. Carlos, Clínica Viriato perguntou: fiz uma assinatura, mas quero fazer outra. Pegar outro carro, como posso fazer? Oh, legal. Pessoal da Clínica Viriato aí que perguntou como é que faz para pegar outro carro, né? Rafaela, o cliente que já tem uma assinatura, como é que ele faz para pegar outro carro? Ele pode pegar na mesma locadora? Como é que funciona? Sim, é tudo feito uma análise, né? Mas é possível sim pegar na mesma locadora, já até aproveitar o cadastro que o cliente tem, né? A gente faz uma nova análise, mas é possível pegar, né, aí mediante a análise do crédito do cliente. Legal. Então assim, dependendo do crédito do cliente, ele pode pegar quantos carros ele quiser nessa operação, beleza? Aproveitando a resposta da Rafaela, a V12 Assinaturas, nós somos a maior plataforma de carro por assinatura do Brasil. Nós trabalhamos com 5 locadoras. Então, às vezes você já fez um contrato numa locadora, naquela locadora você não consegue fazer um outro, mas a gente tem outras locadoras para oferecer para você, beleza? Então vamos lá. Agora vamos à segunda maior pergunta que a gente recebe aqui nas nossas redes sociais. Vale a pena fazer um carro por assinatura? Porque essa é a pergunta, né, Rafaela? Sim. Eu faço um carro por assinatura ou eu compro um carro zero? Será que vale a pena eu pagar o aluguel de um carro e depois de 1 ano eu tenho que devolver esse carro não é meu? Essa é a pergunta que a gente mais recebe aqui. Sim. E aí, Rafaela, explica um pouquinho aí. Vale a pena? Então, aqui o nosso primeiro ponto é sempre identificar qual é a necessidade do cliente, né? Necessidade é se ele realmente necessita do carro por assinatura, como é que é o contrato que ele necessita, como é que é o dia a dia dele. Então, assim, para ver se vale a pena para o cliente fazer a aquisição, né, daquele carro ou fazer a contratação daquele carro por assinatura. Então, a gente analisa a necessidade do cliente para poder oferecer para ele a melhor opção. Legal. O que a Rafaela está dizendo vai depender muito do seu perfil, né? É claro, eu disse no início da nossa live que o carro por assinatura, gente, é só mais uma opção para você utilizar um carro zero. Se você quiser comprar um carro à vista, se você quiser comprar um carro financiado pelo consórcio, você pode. Vai depender muito do perfil. Agora, qual é o perfil do cliente que compra um carro por assinatura, Rafaela? A maioria dos clientes.
Então, são clientes, assim, a gente tem muito cliente pessoa física, né? O nosso perfil maior são clientes de pessoa física. Eles querem um carro muito mais para o dia a dia, mais passeio, né? Alguns também temos ali clientes que gostam muito para o trabalho, né? Sim. Só lembrando que o carro por assinatura, ele não é direcionado para motoristas de aplicativo, né? A gente Isso. não tem. Existem outras locadoras que atendem esse segmento, não é o nosso foco no momento, né? Então, a gente está mais voltado para as pessoas físicas e pessoas jurídicas mesmo. É isso aí. E quando você pergunta se vale a pena assinar, a gente tem um comparativo que está disponível aí no nosso site, está nas nossas redes sociais, Nosso Instagram que a gente também. faz um comparativo entre você comprar e assinar um carro, né? A vantagem da assinatura é que você não paga IPVA, você não precisa dispor do valor da entrada, você não paga juros, você não paga seguro. Então você tem toda essa vantagem. E a grande pergunta é, mas no final eu não tenho o meu patrimônio, né? Então assim, você vai ver lá no nosso comparativo que hoje, se você comprar um carro de 120, 150 mil reais, ele daqui a 2 anos, esse carro com a desvalorização, ele vai valer aí 100, 90 mil reais. Então você tem a desvalorização do veículo, além disso você pagou os juros do banco, você pagou IPVA, você pagou o seguro, e essa conta ela vai ficando grande ao longo do tempo, né? Então, Fora as manutenções também, fora as né? manutenções, exatamente. Então, um carro de 120 mil reais, depois de 2 anos, ele te custou aí, com o financiamento quase 180 mil reais. E você tem um patrimônio de 90. Enquanto se você pegar o carro, o valor que você ia dar de entrada e aplicar esse dinheiro no banco, daqui a 2 anos, esses 60, 70 mil virou 90 mil. Então, o seu patrimônio, que a gente está acostumado a ter um carro como patrimônio, na realidade é o dinheiro, é o valor que você tem aplicado que é o seu patrimônio. Exatamente. Essa é a diferença, por isso que vale a pena você pensar no carro por assinatura como uma opção, como eu sempre digo. Tem outra pergunta aí, né, Taliara? Sim, o JP Carioca 007 perguntou assim: eu só tenho a provisória, posso ter carro de assinatura? Essa é uma pergunta para Rafaela. CNH provisória, no momento, não pode, né? Até porque todas as locadoras hoje, ela exige que tenha no mínimo ali 21 anos com 2 anos de CNH definitiva, tá? Então, a CNH, ela provisória, ela não é permitido, tá bom? Aí nós vamos aproveitar a pergunta aí do Carioca para falar um pouquinho como é que é o processo de contratação, que aí é a terceira maior dúvida aí do nosso público, né? Então, a pergunta é, como é o processo de contratação? Como é que ele começa, Rafaela? Então, é bem simples, né? Então, assim, todo o processo, ele tanto pode ser online, 100% online, né? Ou o cliente pode vir diretamente em nossa loja, né? Fazer a contratação. Lembrando que a documentação é toda via digital, a assinatura do contrato também é via digital. Então, o cliente tem tanto as duas mãos, né? As mãos, né? No caso de vir em nossa loja ou fazer tudo digitalmente, né? Nós temos também, a gente aprecia muito a questão do atendimento humanizado, então a gente tem a preferência que o cliente venha em nossa loja, conhecer, se sentir mais seguro e mais à vontade também. Aí é bom falar que a V12 Assinaturas é a única loja física de assinaturas do Brasil. Nós estamos aqui no Complexo V12 do aeroporto em Brasília. Apesar da gente atender todo o Brasil e todo o processo poder ser feito digitalmente, nós estamos aqui com a loja física e com toda a nossa equipe para atender vocês. Então vamos lá, o cliente, eu vou fazer aqui todo um desenho. O cliente está interessado em comprar um carro, ele entra em contato com a gente e aí você vai pedir você vai fazer as perguntas para ele. Qual o veículo que ele quer, qual o prazo e qual a quilometragem, não é isso? Isso é importante para a definição do preço, isso, né? É bom, é um filtro que a gente tem para poder especificar melhor as condições para poder apresentar para o cliente, né? Então a gente especifica qual o modelo do carro, às vezes não, né, a quilometragem e o plano, né, para poder apresentar. Mediante isso, o cliente define o que ele quer, a que mais atende ele. Então a gente solicita os documentos, o cliente nos envia, passa por uma análise, né? Tem também a questão da antifraude, tá, gente? Uma biometria facial que o cliente recebe para fazer para a segurança dele mesmo, tá? Então é importante informar isso. Após a análise, né, depois da biometria, aí o cliente recebe o contrato. Até porque, como todo processo é digital, ele vai precisar fazer a conferência de que quem está contratando realmente é ele, né? Exatamente, para evitar fraude, né? Para a segurança do próprio cliente. Só para ajudar aqui a Rafaela, tem uma questão que ela falou sobre quilometragem e prazo. Rafaela, tem quilometragem máxima para contratação
O cara pode contratar, por exemplo, 100 quilômetros, sem limite de quilometragem? Não existe sem limite de quilometragem na assinatura. A assinatura aí é no máximo até 3.000 quilômetros. Tá 3.000 quilômetros. E ele pode contratar menos de um ano, 6 meses, 8 meses? Não, o mínimo é 12 meses. Mínimo tá? é 12 meses. Mesmo. Legal. Vai lá, Taliara. Clique.produções digital perguntou: quais modelos são mais procurados para o dia a dia? Vamos lá. Rafaela aqui, especialista. Então, para o dia a dia, né, os carros mais procurados, assim, né, eu falo assim, para a correria ali do dia a dia, trabalho, né, um modo mais econômico, né, é o Polo, o HB20, o Nivus, né, um SUV que a gente tem muita procura, o Virtus, no caso do sedã, também é um outro carro que a gente tem, né, que é um sedã intermediário, né, e o SUV ali intermediário a gente tem o Nivus que tem muita procura. Legal. Então, você está querendo dizer que a gente aluga todas as marcas e modelos. Todas Tem as veículo marcas. elétrico também? Rafael? Também trabalhamos com veículos elétricos, tanto da Volkswagen quanto também de outras marcas. Legal. Gente, Murilo Silva 254 perguntou: uma curiosidade, caso eu tenha o contrato de um carro popular e eu queira trocar para um SUV, é muito burocrático essa substituição? Vai lá, pode Vamos lá. No momento, as locadoras elas não estão dando essa opção de fazer o UP, né? O UP Durante a vigência do contrato. Isso. Então, você contratou ali um aval, vamos lá, um GWM ali, um híbrido, né? Então, você vai do início ao fim com aquele contrato. Eu contratei um Polo, é do início ao fim com aquele Polo. Não tem como a gente fazer um upgrade aí durante o contrato. Então, você só consegue trocar respondendo final. ao cliente aí depois que encerrar o seu contrato, Exatamente. né? E aí, Rafaela, dando continuidade à questão do processo de contratação, então o cliente vai escolher a quilometragem, um prazo, você já explicou. E aí, quais são os documentos necessários para uma pessoa física fazer uma assinatura? CNH, sendo ela definitiva, né, com mínimo 2 anos, comprovante de endereço e comprovante de renda. Lembrando que o comprovante de endereço, eles são de contas de consumo, água, luz, telefone, internet, gás. E no caso da comprovação de renda, pode ser o imposto de renda, ou os 3 últimos extratos bancários, ou os 3 últimos contra-cheques. E aí, mandou o documento, definiu o carro, definiu o prazo e a quilometragem, essa documentação vai para uma análise. Essa análise é feita pela V12 Assinaturas ou pelas locadoras? E como é que funciona essa questão da análise de crédito? Então, a análise de crédito é toda feita pela própria locadora, tá? Ela tem um sistema, né? Tem o pessoal da mesa de crédito e faz essa análise do perfil do cliente, documentação, se está tudo batendo conforme as informações colocadas. Rafaela, o cliente perguntou se ele tem restrições no Serasa, se é possível fazer a assinatura do veículo. Não é possível fazer assinatura tendo restrições no CPF, porque a locadora ela vai analisar num todo, né, o perfil do cliente, né, se existe algum restritivo, se tem algum apontamento, alguma coisinha, não consegue dar seguimento. E idade mínima para poder fazer a assinatura existe, Rafael? Existe. Idade mínima 21 anos e já tem que ter no mínimo 2 anos de CNH definitiva. E qual é a renda ideal para um cliente fazer uma assinatura? Ele deve ganhar quantas vezes mais do que o valor da parcela? Então, o mínimo é 3 vezes o valor da mensalidade. Então, uma mensalidade de R$2.000, ele tem que ganhar R$6.000, é isso, né? Exatamente. E, Rafaela, e como é que faz para um autônomo comprovar a renda? O autônomo ele pode comprovar por extratos bancários, né? Então ele pode usar o extrato bancário. Os 3 últimos extratos bancários. Entendi. E como é que funciona, que aí é a outra pergunta, para motorista de aplicativo? A gente não faz, né? A gente não tem a gente não está atendendo esse público, né? No momento a gente não está direcionado, né? Existem outras locadoras que atendem esse segmento, né? E ela é voltada para isso, mas no momento a gente não está atendendo o público para aplicativo. Vai lá, Taliara, tem outra pergunta aí. Pessoal, @nula exposição perguntou: aluga motos também? Por enquanto não, hein? Mas é por enquanto, porque o grupo V12 ele também é representante das motos Royal Enfield. Então, se você tem interesse em comprar uma moto por enquanto financiada, nós também temos essa opção para fazer, beleza? Mas por enquanto moto não é uma opção. Estamos com 15 pessoas online. Opa! Se quiser dar um oi aí pro pessoal elogiando muito o Carlos. Carol Monteiro, melhor
gerente. Parabéns pela live. Tá bom. A Mauri Santana 64, a melhor equipe. O melhor gerente é a melhor vendedora. Tá certo. Ai, Obrigado Maria, aí. um abraço. Tô achando que esse pessoal foi comprado, hein? Mas vamos lá, vamos falar de valores agora. Vamos lá. Rafaela, muita gente talvez não entenda a expectativa de valor, né? Então vamos Sim. falar assim de valores de faixa de carro, não precisa ser valorizado, Uhum. mas imagina assim, quais são as categorias e quais são os valores os mais alugados aí, né? Então, A categoria carro hatch, né? isso. Quais são os carros hatch, para quem não conhece? Carro hatch, a gente temos aí o Polo, HB20, tem o Argo, Mobi, Kwid, né? Então a gente tem aí a partir de R$ 1.800 aí a assinatura do hatch, né? Então veículos hatch a partir de R$ 1.800, é nessa faixa de preço de aí. R$ 1.800. Aí passou do hatch, o cara vai para um sedã, A né? gente tem o sedã, a gente vai ter ali os que a gente mais vende, né? Ali temos o HB20S, né? Temos o Virtus Comfortline, que é um da Volkswagen que está com impressão. Quem quiser, manda aí a intenção pra gente. Temos também o HB20S, que eu falei. Sim. Temos o Corolla, né? Então, assim, Tá. Versa. Então, temos E aí várias tá opções. que faixa de preço um sedã Vai estar desse? em torno de R$ 2.500. R$ 2.500. R$ Aí depois nós vamos para uma outra categoria que é SUV, que talvez a categoria mais assinada hoje é a SUV. É mais Eu procurada. acho que mais de 60% dos nossos negócios são veículos SUVs, não é isso? Isso. Aí a gente tem o carro ali, da família, né? É o carro da família, né? Temos o Nivus T-Cross ali, temos o Creta que está com excelente condição aí, tá a partir de 2.300 o SUV Creta, né? Então, excelente condição. Então, entre várias marcas. Então a SUV aí, também vai rodar aí na casa de vai 2.300, rodar na casa de 2.500, né? 2.300, exatamente. E o veículo elétrico? Que veículo elétrico a gente tem mais barato aí no mercado hoje? A gente tem hoje aí a condição aí do aí de fora, 6.990, mas a gente tem aí o BID a partir de 3. Ok. A partir de 3 mil. Então, beleza. Bom, contratado, falaram de valores, agora vamos falar da pós-contratação, que é as outras perguntas, né? Como é que funciona o seguro do veículo por assinatura? Você falou para mim que o veículo está segurado, né? Sim, Você falou para os sim. nossos clientes que o veículo está segurado. Se eu bater ou se der PT, como é que funciona? Eu pago alguma coisa? Como é que funciona isso aí? Então, o seguro da própria locadora, ela vai funcionar como um seguro comum, né? Se eu preciso utilizar o seguro, né, acionar a franquia, eu tenho que pagar a franquia para utilizar. Assim também as locadoras, elas têm a franquia delas tabelada são 5% do valor público do carro, né? Em caso de um furto, roubo, colisão, incêndio, então tem que acionar a franquia, né? No caso de franquias de vidro também tem as coberturas específicas, não é esse 5% Entendi. da tabela FIP, mas tem toda a cobertura total para todo. Então funciona igual o carro zero. Quando eu compro o carro Exatamente. zero, eu vou lá e faço o seguro. Se eu bater o carro, eu tenho um valor de franquia que eu tenho que pagar. Exatamente. Então funciona da mesma forma. Exatamente. Mas o carro está coberto Tá para coberto, roubo, coberto. furto, qualquer coisa. Exato. Isso conta terceiros também, se eu bater em Contra alguém, terceiros né? também, carro reserva em caso de Legal. sinistro e assistência 24 horas. Rafaela, e como é que funciona a questão das revisões? Você falou que as revisões estão inclusas, né, no plano. Isso é E inclusive. muita gente confunde, isso é muito legal de explicar para vocês, revisão com a manutenção do carro, né? Então, assim, as revisões estão inclusas, não é isso, Isso, as Rafaela? revisões, Explica aí direitinho. a gente fala que são revisões corretivas, né? Existe a corretiva e a preventiva. No caso da assinatura, são as revisões corretivas, que são aquelas revisões periódicas a cada 10 mil quilômetros ou ano, o que vier primeiro. As corretivas é no caso que aparecer algum problema, alguma coisa assim, durante o uso do carro. Lembrando que problemas que são de vício do carro tem a garantia e é trocado pela garantia do carro, o cliente não paga por isso, tá? Somente se for um caso de um mau uso, alguma coisa assim do tipo, aí sim o cliente tem que arcar com, né, esse prejuízo, né? Tá legal. Então o cliente passou por tudo isso aí, nós já estamos lá no pós-venda, o cliente já adquiriu, já está rodando com o carro, agora a gente já está falando de seguro, de revisão. E vamos lá, deu um problema na vida financeira, o cliente precisa devolver o carro antes da hora, foi transferido do Brasil, vai ter que viajar, como é que funciona? Eu contratei por 12 meses, eu estou usando o carro há 8 meses, faltam 4 meses para o meu contrato, mas eu não preciso mais do carro, eu quero devolver. Como é que funciona isso? Essa é uma dúvida assim, que muitos clientes têm, né? Então, assim, rescisão antecipada do contrato, pessoal, tem uma multa que a locadora ela, né, cobra das parcelas a vencer. Tá? Então, tem uma locadora que ela vai trabalhar ali entre 35% até 50% das parcelas a vencer. E outra pergunta também, Rafaela, que a gente recebe muito é,
Eu contratei um carro por 12 meses com 1.000 quilômetros por mês. Ou seja, ao final do contrato, esse carro tem que ter 12 mil quilômetros. Mas eu fiz uma viagem e acabei ultrapassando isso aí. Como é que funciona a questão da quilometragem? Explica aí, mês a mês, e se ele ultrapassar no final do contrato? Então, hoje a maioria das locadoras que nós temos, né, contrato aqui com os nossos clientes, ela é aferida ao final, né, do contrato. Então, o cliente não precisa se preocupar se é trimestral ou mensalmente, é cumulativo, né? Nós temos apenas uma que ela verifica mensalmente, mas as demais são todas ao final do contrato. Então, se o cliente, por exemplo, rodou 500 km esse mês, mês que vem 1.500, não tem problema, né? Como é um... Desde que no final do contrato ele cumpra o que ele combinou. Exatamente. Né? Ultrapassou, paga o excedente ao final do contrato. Na Geralmente devolução. 50 centavos por quilômetro excedente, Exatamente. né? Depende da locadora. Depende da locadora e do Ou carro significa também. que se você rodou 1.000 quilômetros, você vai pagar R$500 a mais Exatamente. no final do contrato. Uhum. Tem mais uma pergunta aí, Taliara? Gente, a Jéssica perguntou, fiz a assinatura com a V12 Assinaturas, e agora? Alguns clientes têm essa dúvida também, Carlão. Nós trabalhamos, Jéssica, com várias locadoras. Isso não significa que o cliente vai ter que se virar, né, que a gente fala, no 0800 da locadora, qualquer problema. Então, nós temos uma central, né, e uma pessoa, né, designada para atender os nossos clientes. Então, por isso que a gente tem um atendimento personalizado e humanizado para os nossos clientes. Então, o cliente teve um problema com a cobrança, um problema com o seguro, eu preciso marcar revisão, não deu certo. É só ligar para a gente, porque a gente faz acompanhamento desde o início ao fim do contrato, até a renovação com nossos clientes. Nós temos a maior e a melhor central de CRM de carro para assinatura do Brasil. Isso é verdade. Então, o cliente, ele vai ter aqui o atendimento dele ou com a consultora que ele fez a compra ou direto com o nosso pós-venda no nosso central. Exatamente. Tá bom? Você aqui está amparado nesse sentido. Todo apoio. Rafaela, e aí cheguei ao final do contrato e eu quero comprar um veículo, agora sim, passar para um SUV ou renovar em outro veículo. E aí eu vou ficar quanto tempo sem carro nesse caso? Eu acho que é uma pergunta que a maioria dos clientes tem. Eu vou ficar sem carro no período até chegar o outro carro? Como é que funciona? Vamos lá. Quando o cliente faz a renovação, como nós trabalhamos, né, eu falei várias vezes agora, nós trabalhamos com várias locadoras. Digamos ele que o cliente fez na X locadora, né, um contrato ali de Univos, Rafael, eu quero renovar para um T-Cross, eu quero melhorar, né, um carro mais espaçoso para minha família. Então, assim, como é dentro da mesma locadora, o cliente só faz a troca de chave, né, chave na chave. O cliente não fica sem carro durante a chegada desse carro. Desde que faça aqui na V12 Assinatura. Desde que faça aqui na V12 Assinatura. Se fizer em outro lugar, não tem isso não. A gente consegue isso para os nossos clientes. Então, assim, o cliente não fica sem carro durante o período, né, enquanto chega o novo, né? Exatamente. Até a chegada do definitivo, ele fica com o modelo anterior rodando. Legal. Isso é uma vantagem, hein? Agora, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, que chegou durante a semana, que é o seguinte. Isso aqui é muito legal, porque pode ajudar muita gente financeiramente, né? Então, se você está aí apertado financeiramente, você tem um carro financiado, a parcela está muito acima daquilo que você pode pagar e você não está encontrando solução, você quer se livrar dessa parcela, mas em compensação você precisa ter o carro, que precisa trabalhar, levar menino no colégio, como é que eu faço, né? Então a pergunta é, eu tenho um veículo financiado, faltam algumas parcelas, né? E eu gostaria de assinar um carro. Então, o que a gente pode fazer por esse cliente, Rafaela? O cliente ele tem um carro, né, digamos, para poder, no dia a dia dele, mas ele tem interesse em assinar e precisa ou fazer um investimento, né, alguma coisa assim do tipo. Nós avaliamos esse carro desse cliente. Então a gente compra esse carro usado dele mesmo com dívida. Mesmo com dívida. Então a gente compra o carro do cliente, faz a quitação e a gente devolve o valor restante, né, na conta do cliente. Então olha só, olha essa dica financeira. Nós compramos o seu carro mesmo com dívida, tá certo? O valor do seu carro, nós vamos abater o valor da dívida e o que sobrar vai para o seu bolso. A gente deposita na sua conta. E aí você faz um carro por assinatura e continua andando num carro zero. Exatamente. Isso aí, gente, tem muita gente fazendo isso para poder liquidar suas dívidas, para poder casar, né? Tem gente que está casando. Está casando e está fazendo isso. Eu conheço algumas pessoas aqui que estão casando. Então, assim, tem gente que está casando, tem gente que está querendo liquidar a dívida do cartão de crédito. Tem gente que está querendo pegar esse dinheiro para aplicar, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Então, mesmo que o seu carro estiver financiado, a gente compra e faz isso para você. Está respondido aí. Uma outra pergunta aqui é o seguinte. Moro em São Paulo. Posso assinar um carro com vocês aí da V12? Com certeza. A gente faz entrega em
todo o território nacional. Todo o Brasil. Essa semana a gente atendeu 2 clientes de Manaus. Estamos entregando 2 carros em Manaus. Então, a V12 Assinaturas atende todo o Brasil com todas as marcas e modelos, não é não? Isso. Bom, tinha mais uma pergunta aqui que era sobre desistir do contrato, da multa. Você já explicou que tem uma multa, né? Já expliquei. Em caso de existência. Bom, mais alguma pergunta, Taliara? Alessandro.monteiro, 1976, falou: Boa tarde. Logo no início das assinaturas, fiz com a Porto Seguro. E depois de 2 anos que venceu o contrato, achei o pós-vendas muito fraco. No caso, após, por exemplo, os 2 anos que conseguiam renovar. Caso não é uma pergunta, né? Ele está falando que... Ele está falando do pós-venda, né? O pós-venda da Porto Alessandro, Seguro. a Porto Seguro ela saiu do mercado de carro por assinatura, ela não trabalha mais com carro por assinatura, né? Mas eu vou te tranquilizar. Hoje nós trabalhamos aqui na V12 Assinaturas com a LM, locadora, com a Sign Drive, que é a locadora oficial da Volkswagen, com a Movida, com a Localiza e com a Unidas. Então, assim, nós estamos trabalhando hoje com as locadoras, as principais do mercado, que tem um nome muito importante. E aí tem uma coisa que a Rafaela falou que eu acho que vale a pena a gente repetir. Aqui na V12, o pós-venda somos nós. Então, assim, se você vai ter o contato da locadora, você vai ter o 0800 da locadora, mas todo o suporte, quem vai dar junto à locadora, somos nós através da nossa central de atendimento. Tá bom? Então aqui você está despreocupado com relação a isso. Então acaba com esse seu trauma aí que você teve com relação a Porto Seguro e vem para cá que a gente vai alugar um carro para você. Tá bom? Ele pergunta assim, no caso, após, por exemplo, 2 anos de contrato, se vocês conseguem renovar o mesmo veículo. O mesmo veículo não, tá, Alessandra? Porque você sabe que o interesse da locadora, no final, é ela ficar com o carro usado. Então ela aluga para você, para no final ela ter o carro usado para poder vender. Então o carro também ele vai ficando desgastado. E quanto mais o carro vai ficando desgastado, mais caro fica a manutenção. Então depois de 2 anos você devolve o carro, a gente vai te entregar outro carro, 0 km. E aqui na V12 com a troca de chave, né, Rafael? Exatamente. Aí você só devolve um quando receber o outro, desde que seja na mesma locadora. Beleza? Mais alguma pergunta, Taliara? Não? Então, legal. Eu não sei quanto tempo aí deu de live, mas eu espero ter ajudado. A ideia era fazer uma live rápida, porque a gente sabe que esse horário comercial aí tá todo mundo trabalhando. Mas essa live, de novo, vai ficar gravada aqui no nosso YouTube para você poder consultar a hora que você quiser, com tranquilidade, na sua casa, à noite. A gente vai deixar também um comparativo de preço, né? Mostrando para você um carro financiado, um carro à vista, um carro por assinatura, o que vale a pena. Coloque sempre na sua cabeça que patrimônio não é só o carro, patrimônio muitas vezes é o seu dinheiro aplicado, é o seu dinheiro no banco, né? Ou a sua tranquilidade, se você tiver com várias dívidas aí e quiser liquidar as dívidas e andar de carro zero, aqui tá uma alternativa, né? Exatamente. Então, assim, eu e a Rafaela agradecemos aí a participação de todo mundo. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí. Quando vocês forem escolher uma empresa por assinatura, tomem muito cuidado. Escolham empresas realmente credenciadas, empresas que prestam serviço há muito tempo. A V12 Assinatura, nós temos 4 anos que trabalhamos com carro de assinatura. Temos mais de 5 mil clientes atendidos, tá certo? Então a gente vê aí no Instagram, muito Instagram novo, muita gente nova surgindo muita aí, empresa nova oferecendo também. carro por assinatura. Tome muito cuidado com relação a isso. Procure realmente empresas. Nossos canais, a gente está no Instagram, nós estamos no YouTube. Eu vou deixar o WhatsApp aqui da nossa central, que é o 61 Brasília 95958200. Se você quiser, manda o WhatsApp lá que a gente responde as suas principais perguntas, tá bom? O nosso site, v12assinaturas.com.br, e estamos também no Instagram, no YouTube e nas redes sociais. Eu agradeço a Rafaela, obrigado, Rafaela, meu apoio sempre. A Rafaela que tira minhas dúvidas também, né? Agradecer a todo o time da V12 aí, eu acho que nós completamos 4 anos aí de operação, temos um time fantástico, tanto no CRM como a nossa equipe de vendas. Sim. A 8K, que é a nossa empresa aqui, que nos ajuda aqui no nosso Instagram, então fazer as honras aí para a 8K. Sim. E a gente gosta de lembrar sempre, né, que a gente não está aqui só para vender carro por assinatura, a gente está aqui para atender a necessidade do cliente. Nós temos um lema na nossa empresa que é entender para atender. Eu preciso entender o que você precisa, se esse é o momento, se a assinatura realmente é um carro para você ou não, ou se você precisa comprar um carro usado, e aí a V12 Seminovos
é o maior parque de seminovos hoje de Brasília, a gente tem essa opção para você. Se você precisa comprar um carro zero, a V12 tem concessionárias Volkswagen, a gente pode te atender aí com carro 0 quilômetro. Eu acho que a gente tem que entender o que você precisa, qual a sua necessidade, mas deixar você tranquilo com relação à sua escolha, tá bom? Então eu agradeço aí mais uma vez a todo mundo, beleza? Verdade. V12 Assinaturas, a solução inteligente de Mobilidade. mobilidade. Boa tarde, pessoal.